Olá, estudantes. Seja muito bem-vindo aqui a esta videoaula. Desde já quero assim agradecer por você estar participando desse momento. Sou o professor Wagner Oliveira, que é professor de ciências aqui do ensino fundamental. A gente vai hoje fazer assim um estudo legal aqui sobre cadeias alimentares. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o objeto de conhecimento, né, de estudo, é cadeia alimentar, e nós vamos aqui desenvolver a habilidade que é caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, a temperatura e etc. E correlacionando tudo isso aqui, né, todas essas características, a flora e a fauna específicas. Vejamos aqui então a seguinte imagem. Nós temos aqui um exemplo de cadeia alimentar. Observe a primeira imagem, uma árvore. Aqui já diz que é um produtor, não é isso? Na segunda aqui nós temos esse consumidor que diz que é a preguiça. E aqui nessa terceira imagem aqui, nessa ave, né, que é um consumidor carnívoro. Então temos que um produtor, um consumidor herbívoro e um consumidor carnívoro. Observe aqui. E os decompositores, que são aqueles que decompõem toda a matéria, né? Assim, que são formados por bactérias e fungos. Todo ser vivo que morre, ele se decompõe. As bactérias e os fungos, eles destroem toda aquela matéria, né? Então, todos eles aqui podem passar por esse processo. Então veja bem, essa seta vermelhinha aqui, o que que ela diz para nós? Olha aí, as setas indicam serve de alimento. Então já posso ler essa imagem assim. Aqui a árvore, o fruto dela, as folhas, serve de alimento para a preguiça, que é um consumidor herbívoro, e que serve de alimento para esta águia, essa árpia, né? Arpia, que é um consumidor carnívoro. E todos eles, né, servem de alimento para as bactérias e os fungos que formam aqui os decompositores. Bem interessante isso. As relações alimentares entre os organismos nos ecossistemas podem ser representadas pelas cadeias alimentares. Professor, isso aqui é o quê? É um exemplo de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é formada por uma sequência de interações. Como aqui, né? A árvore serve de alimento para a preguiça serve de alimento para a arpia. Entre diferentes organismos que servem de alimento uns aos outros. Então aqui é uma relação alimentar, né? Assim? As setas partem de um ser vivo que serve de alimento em direção a outro que dele se alimenta, que é o caso que nós exploramos aqui agora. Relações alimentares entre a embaúba, que é esta árvore aqui, a preguiça e a arpia. Além desses, também estão representados os fungos aqui embaixo e bactérias que decompõem todos os organismos dessa cadeia alimentar. Como eu disse, né? Uma vez que o ser vivo deixe de viver, ele vai passar por esse processo de decomposição. E quem faz eles? Os fungos e as bactérias. Nós temos aqui uma representação gráfica daquela cadeia alimentar. Ó, a embaúba aqui, a árvore, serve de alimento para a preguiça. Ó, ela serve de alimento para a preguiça, que por sua vez serve de alimento para a arpia, aquela ave grande, né? E ambas, né? Ambas que fazem parte aqui desse processo alimentar, dessa cadeia, eles servem de alimento, né? Passam um dia pelo processo da decomposição. Então, assim, de modo geral, as cadeias alimentares são compostas de um produtor, um ou mais consumidores. Como a gente viu aqui, nós temos dois consumidores, um herbívoro e um carnívoro, e também pelos decompositores.
Cada um desses seres vivos corresponde a um elo da cadeia alimentar. Um elo é como se fosse assim, né? Ó. Um corresponde aqui, o outro vai interligando aqui, ó. Isso aqui são elos, né? Ó. Eles vão se ligando aqui, ó. Certo? Nós temos aqui também um exemplo legal também de cadeias alimentares, que é o seguinte, ó, quem são aqui os produtores? São os seres vivos que produzem a sua própria matéria orgânica. Quem são eles? As árvores, certo? No caso aqui, eles são produtores, algas também, né? De modo geral, as plantas. Quem são os consumidores? São seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. Os exemplos aqui, os animais. E os decompositores são os seres vivos que transformam a matéria orgânica em matéria mineral. Quem faz isso? Os fungos e bactérias, né? Então aqui você vê aqui um exemplo de cadeia alimentar, né? Observe que a árvore aqui, ela serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para esta águia, e todos eles passam um dia pelo processo da decomposição, né? Então eles servem de alimento para os fungos e também para as bactérias, tá certo? Todos eles. Nós temos aqui então um exemplo de cadeia simples, né? Cadeia alimentar bem simples. Ó, temos aqui o capim, que serve de alimento para a vaca, e a vaca serve de alimento para os homens, né? Quem não gosta, né, de uma carninha de boi, de um bifezinho assim, bem assado? Né? Quem não gosta, né? Pode ser que tem pessoa que não gosta, mas a maioria gosta, tenho certeza. E aí nós temos aqui um exemplo de cadeia alimentar encontrada na natureza. Temos essa terrestre, observe aqui, ó. A sequência é daqui para lá, ó. Aqui temos aqui o produtor, e aí a cadeia começa aqui, né, com o produtor. Eles se alimentam desse, esse se alimenta desse segundo nível aqui, e assim vai, né? Cada um vai se alimentando do outro. No final, a águia se alimenta da cobra, que nesse caso aqui, né? Nesse exemplo de cadeia alimentar. Teria alguém que se alimentasse da águia? Colocaria lá. Tinha alguém que se alimentasse de quem se alimentou da águia? Colocaria lá. Vamos parar num dinossauro, pode acreditar. E aqui nós temos aqui alguns níveis tróficos dessa cadeia alimentar. O que é nível trófico? É cada posição na cadeia alimentar. É denominada nível trófico. Cada posição na cadeia alimentar recebe este nome, nível trófico. Veja a seguir os níveis tróficos mais comuns. Olha aí. Nós temos esses níveis tróficos aqui, ó. Nós temos aqui o produtor, temos aqui o consumidor primário, nós temos aqui o consumidor secundário, temos o consumidor terciário e aqui o consumidor final. E claro, os decompositores, como foi dito já anteriormente, que eles podem, todos esses níveis tróficos aqui, eles servem de alimento para os decompositores, né? Então, a cadeia alimentar é um percurso de matéria e energia que se inicia sempre com seres produtores, sempre, e termina nos decompositores. Então, está aqui o produtor, faz toda essa sequência aqui, alimentar, e termina com os decompositores aqui, ó. Ela corresponde à relação de alimentação, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Exatamente, né? Através do alimento é que a gente consegue energia para sobreviver e para manter, né, a nossa vida. Pode ser dividida entre níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores, que nós acabamos de ver sobre isso. Bom, o primeiro nível trófico ele é ocupado pelos produtores, como as plantas terrestres e aquáticas. Grava isso aí. Primeiro nível trófico, produtores. Quem faz parte deles? Plantas terrestres e aquáticas. O segundo nível trófico ele é ocupado pelos consumidores primários, que se alimentam de produtores. Pense numa vaca. Uma vaca, então, ela é o quê? Um consumidor primário, que ela se alimenta das plantas, né? Dos produtores. E o terceiro nível trófico é ocupado pelos consumidores secundários,
que se alimentam de consumidores primários, tá certo? Ó. E o quarto nível trófico é ocupado pelos consumidores terciários, que se alimentam de consumidores secundários. Então, um nível se alimenta do nível imediatamente inferior. Pode ser inferior ou até ele pode ter outros níveis que também servem de alimento para ele. A gente vai ver isso aqui já já. Mas, de modo geral, primeiro nível trófico, produtores, plantas. Segundo nível trófico, consumidores primários, que se alimentam dos produtores. Aqui pode entrar a vaca, pode entrar aqui este gafanhoto. O terceiro nível trófico é ocupado pelos consumidores secundários, que se alimentam dos primários. No caso, o sapo aqui faz parte desse nível, porque ele se alimenta do gafanhoto. E no quarto nível trófico, nós temos os consumidores terciários, que se alimentam de consumidores secundários. Que no caso aqui, né? A cobra se alimenta, né, aqui do sapo, e esta águia, esta ave grande, se alimenta da cobra. Ok? Sigamos adiante. Nós temos aqui mais um exemplo, né, dessa sequência alimentar, que o produtor, primeiro nível, não é isso? Temos aqui o consumidor primário, o consumidor secundário e o terciário. E aqui, nesse caso aqui, terminamos com os decompositores. Como já foi dito várias vezes, todos os níveis tróficos, eles se encerram aqui, né, vamos dizer assim, com os decompositores. Temos aqui mais um exemplo. Ó. Temos aqui agora eu coloquei só na sequência inversa. Temos aqui o produtor, que é o nosso primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo, consumidor secundário, terceiro, e o consumidor terciário, que é o quarto nível trófico. E nesse caso aqui tem mais um nível, né? E pode ser que tenha mais. A cadeia termina quando aquele animal que está na ponta, ele não serve de alimento para ninguém, né? Vamos supor que tivesse um dinossauro na ponta, como seria, né? O dinossauro, o Tiranossauro Rex, quem se alimenta dele? Só se for o Tiranossauro Rex, né? Acredito eu. Então, como a energia em cada nível trófico ela é decrescente, os níveis tróficos não são infinitos, né? Aqui no caso chegamos até um quaternário, né? Chegamos, mas eles não são infinitos. Por isso, dificilmente são encontrados consumidores além do quinto nível trófico em um ecossistema, pois a disponibilidade de matéria orgânica torna-se muito escassa para esses níveis. Eu sempre exagero aqui no dinossauro, mas imagina aí um dinossauro hoje dentro de uma floresta. Meu Deus do céu, só para um estrago medonho, né? Rapidamente ele iria conseguir ali deixar vazio de alimento aquele ambiente e, portanto, ele também iria desaparecer, né? Não teria alimento para ele. Bom, e as teias alimentares, o que é isso, né? Em um ecossistema, as cadeias alimentares não ocorrem isoladamente, mas se interligam, formando as teias alimentares. Veja aqui. Observe esta imagem, por exemplo, nesta comunidade do Pantanal Mato Grossense. Quem aqui serve de alimento para quem? Né? Bem interessante essa imagem. Né? Por exemplo, esta onça pintada, ela pode se alimentar aqui de quê? Cervo do Pantanal. Eu já vi situações em que elas também pegam cobras. Dependendo da escassez de alimento, como é um animal carnívoro, que tiver carne, ele vai tentando, né, consumir. Agora veja assim, de olho no tema, né? Observando o esquema de teia alimentar dessa página aqui, essa figura, quais os organismos são produtores? Olha aí. Quais organismos são consumidores primários? E quais organismos podem ocupar mais de um nível trófico? Né? Aí a gente pode conversar aqui e justificar a nossa resposta. Primeira pergunta é quais organismos são produtores? Produtores, né, nesse nível nós temos aqui no caso as plantas aquáticas, não é isso? E nós temos o capim. Eles produzem seu próprio alimento, né? As árvores, né, esses
seres vivos verdes, capim, planta, eles produzem seu próprio alimento. Eles não dependem de ninguém, né? Só precisa da luz do sol. Aqui nós temos quais organismos são consumidores primários. Aqui nós vamos ter o cervo do Pantanal. Por que ele é primário? Porque ele come o capim. Nós vamos ter a capivara, o caramujo, né? O caramujo, acho que é isso aqui, o cascudo. Vamos ter todos esses animais aqui, né? E aqui quais organismos podem ocupar mais de um nível trófico? Ó, quais? Bom, vamos pensar aqui na onça pintada. A onça pintada, ela pode sim, por exemplo, ela pode se alimentar de um cervo do Pantanal. Não pode? Que está no... São consumidores primários. Como ela também poderia comer um do próprio nível também, né? Vamos supor uma cobra, né? Uma sucuri. E também a sucuri também poderia fazer parte desse, né, de ocupar mais de um nível trófico. Por que eu digo isso? Porque ela tanto pode comer um consumidor primário, dependendo do tamanho da cobra, né? Como ela também pode subir de nível, comendo, por exemplo, uma águia. A gente já viu casos de cobras sucuris, né? Cobras muito grandes que comem animais grandes também. Enfim, quem pode aqui ocupar mais de um nível trófico, aqui eu sei que é a onça, a sucuri. Esses com certeza pode ocupar. E também tem outros mais, se a gente for analisar com mais calma, vai ter também. E aqui nós temos essa teia alimentar dessa comunidade do Pantanal, né, que vai envolver essas duas imagens aqui. Nessa primeira imagem aqui, vamos ver assim, ó, o capim, no caso aqui, ele é produtor. Nós temos o cervo do Pantanal que come o capim. E nós temos a onça que come o cervo. Certo? Ó, nesse caso aqui, nós temos os produtores, né? Temos esse consumidor primário e esse consumidor aqui secundário que se alimenta do primário. Lógico, né? Onça não come capim, né? Temos aqui uma outra situação, as plantas aquáticas, que servem de alimento para o cascudo. O cascudo serve de alimento, né? Tá aqui a piranha, né? Serve de alimento para a piranha, que já serve de alimento para a sucuri, que já serve de alimento para um urubu de cabeça vermelha, né? Cadê o urubu de cabeça vermelha? Parece com esse aqui, né? Mas veja bem, uma cobra poderia muito bem, ó, se alimentar de um cascudo. Então ela viria para esse nível trófico aqui, ó. Como ela também poderia se alimentar de um outro tipo de animal. Enfim, nesse caso eu quero só explicar que eles podem pertencer, eles podem estar em mais de um nível trófico, certo? Em mais de um. Imagina que a onça pintada aqui comendo uma sucuri, certo? Já teria o que? Ela já faria parte de outro nível trófico. Porque assim, o nível acima se alimenta do nível anterior. É assim. Certo? Então tá aqui, né, essa grande relação aqui, que isso aqui é a relação que existe, essa relação alimentar nesta comunidade do Pantanal. Quem come quem? Você dá uma analisada na imagem que você vai ver com certeza, com calma, essa relação, né? Lembrando que aqui, ó, no caso, a onça pintada, ela se alimenta do cervo do Pantanal, esse que come capim, né? O capim também serve de alimento para a capivara. E assim, né, nós vamos fazendo toda essa relação aqui, ó, né? O capim também serve de alimento para o caramujo. Já olha aí, agora as plantas aquáticas também servem de alimento para o caramujo. O cascudo também, ó, ela também serve de alimento para este cascudo, que já serve de alimento, né, para este peixe pintado, que é esse peixe aqui, ó, o pintado.
também para a piranha. E assim você monta toda essa estrutura. Não é difícil compreender, é só observar direitinho que você vai entender, né, a situação que está acontecendo aí. Observe, por exemplo, essa imagem aqui toda. Né? Quem serve alimento para quem? Ó? No caso aqui, ó, o urubu está se alimentando desse ser que morreu. Já esse jacaré pode se alimentar, né, desse urubu. E assim você vai construindo aí a sua cadeia alimentar. E essa relação, quanto mais complexa for, maior, mais extensa, né, a gente vai chegar num ponto como esse, né, de ter uma cadeia alimentar. São várias cadeias alimentares ali interligadas, uma à outra. Então nós temos aqui um exercício resolvido, bem interessante, olha aqui. O quadro a seguir lista os seres vivos, consumidores de um ecossistema e seus alimentos. Analise-o e faça o que se pede. O que é que diz aqui? Ó? Quem é que é consumidor? Todos esses. O besouro se alimenta da planta, o caracol se alimenta da planta, o pardal se alimenta do besouro, do caracol e da planta. Olha aí. Ó. A coruja se alimenta do pardal e caracol. O sapo se alimenta de besouro. A serpente do sapo e de pardal. E o gavião do pardal e serpente, ok? Então olha que interessante aí, né? Monte uma teia alimentar desse ecossistema. Veja aqui a nossa teia alimentar. Olha aí. Temos aqui o nosso produtor, a planta, né? E observe, ó, a planta, ela serve de alimento para o besouro. Olha aí, ó, e também serve de alimento para o caracol. A setinha está dizendo isso. A planta também serve de alimento para o pardal, observe. Já o caracol serve de alimento para quem? Ó? Para o pardal e para a coruja. E o pardal já serve de alimento para a coruja, certo? Então fizemos toda essa ligação de acordo com essa tabela aqui, ó. O besouro, ó, já serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. E a serpente serve de alimento para o gavião. Como também o pardal serve de alimento tanto para a serpente como para o gavião. Então, assim, com calma a gente consegue montar toda a relação. Né? É bem tranquilo, não precisa a gente entrar assim, num estado de choque, achar que não é muito complexo. Não, é só ter calma, certo? No caso aqui, essa tabela já nos dá todo um direcionamento do que está acontecendo. Já disse, ó, quem é consumidor e o que ele consome. Nós temos aqui mais esse exercício para a gente encerrar aqui. Analise o esquema abaixo e faça o que se pede. Olha aí, temos todo esse esquema aqui. O que está sendo pedido? Identifique os seres vivos que ocupam o primeiro nível trófico e explique por que eles ocupam essa posição. Então, quem está aqui no primeiro nível trófico? Será o camaleão? Será o mocó, a serpente? Será a gramínea? Será a árvore? Vamos ver aqui, então. As árvores e gramíneas ocupam essa posição, primeiro nível trófico, pois as plantas são seres vivos produtores, ou seja, produzem o próprio alimento. E, portanto, ocupam o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, ok? Não esquece disso. Que organismos são consumidores primários e secundários? Vamos ver aqui. Ó, consumidores primários são o gafanhoto, aqui, primário, o mocó, aqui, porque eles se alimentam dos produtores. Entenda isso, ó. O consumidor primário se alimenta dos produtores. E temos também o periquito, ó. Todos eles se alimentam de árvores, frutos, sementes, gramínea, né? E os secundários são aqueles que se alimentam dos primários. No caso, o carcará, observe aí, ó. Cadê o carcará? Ó, o camaleão serve de alimento para o carcará. Como também o periquito também, eles servem de alimento, né? Aí temos o carcará, que está nesse nível trófico, né? Consumidor secundário. O carcará, aqui. A serpente e o camaleão. E agora nesse item C,
Que organismos podem ocupar mais de um nível trófico? Que níveis eles ocupam? Ó, nesse caso aqui, a serpente, ela está ocupando o terceiro e o quarto. Vamos ver aqui, ó. Primeiro nível aqui são os produtores, segundo o gafanhoto, aí vem a serpente, né? Que se alimenta assim também como o camaleão. Olha aí, ó. Então, assim, quando ela come alguém que está no nível dela, na verdade, ela já está no nível acima. É sempre assim. Então, ela pode ocupar aqui o terceiro e quarto nível. E o carcará, ele pode ocupar aqui o terceiro nível, né? Terceiro nível, cadê o carcará? Ele se alimenta, ó, de quem está lá no nível 2. Né? O carcará se alimenta, ó, de quem está aqui, ó, no terceiro, então ele vai para o quarto. E se alimenta de quem está no quarto, então ele vai para o quinto. Então é sempre assim. Né? Então ele ocupa mais de um nível trófico. Tá certo? Pessoal, o assunto é bem interessante, ele é bem amplo, ele não se encerra assim, dessa maneira. Preciso que a gente vá mais além. Leiam bastante sobre esse assunto, certo? E façam as atividades, enfim, busquem colocar tudo isso aqui no papel, na ponta do lápis e papel, para que a gente possa entender bem tudo que está acontecendo, ok? E para encerrar, nós temos aqui um resumão do que é cadeia alimentar. Ela é composta pelos produtores, consumidores, decompositores. Os produtores são as plantas, os decompositores, bactérias e fungos, e os consumidores são esses aqui, ó, herbívoros, carnívoros e onívoros, que é o que se alimentam de ovos, né? Então é isso, galera. Então, desde já, espero que você tenha compreendido. E nós nos vemos aí numa outra videoaula. Até mais.